Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, sócio fundador da Moreira Neto Saúde, apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Você deve estar percebendo que nós estamos num novo cenário. Hoje nós estamos de frente do homem vitruviano, que é mais uma das artes, mais uma das interações que nós temos aqui em cultura no ambiente da 20 Medical Offices. Se você gostar do conteúdo, se você tem gostado do nosso podcast, peço para você curtir e compartilhar para quem você ama e gosta. Isso é muito importante para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E como você sabe, aqui nós oferecemos o melhor conteúdo em saúde e bem-estar para você. Hoje nós vamos receber um convidado especialíssimo, que é o Dr. Dário Birolini. Falei correto? Falou. Excepcional. Falar igual o Faustão, sente o currículo da fera. Ele é médico formado pela USP em cirurgia de urgência e do aparelho digestivo e é doutor em medicina pela USP. Professor de cirurgia do Hospital das Clínicas por 15 anos. Chefe do serviço de cirurgia do Hospital Policlin em São José dos Campos, professor do curso de cirurgia geral do ICARD de Barretos, integrante do IGASTO, maior equipe de cirurgia do Vale do Paraíba, e autor do livro A Estratégia da Lagartixa, que nós falaremos mais durante a nossa conversa aqui. Doutor Dário, por gentileza, seja muito bem-vindo. Confesso que eu estava bem ansioso por essa nossa conversa, porque o seu Instagram é realmente uma das coisas mais interessantes que tem para ser vista. Inclusive, o arroba é @Dr. Dário Birolini, certo? Tudo junto, sem ponto, sem nada. Fala um pouquinho sobre a sua história aí, sobre essa questão sua relacionada à parte de estar tão ligado em estudos e trazer sempre uma argumentação muito bem embasada cientificamente para tudo que você fala e que às vezes não agrada boa parte de algumas linhagens aí de profissionais. Não, com certeza. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu acho que esse formato de distribuir informação é muito interessante, muito bem-vindo. E ele vai de encontro até a essa pergunta que você me fez. Porque, você sabe, volta e meia, quando eu vou estudar algum artigo científico, eu tento fazer o download do artigo e muitas vezes aparece no site que a gente faz o download o número de vezes que aquele artigo foi baixado. Certo. E eu fico sempre chocado, porque às vezes você vê alguns estudos super importantes, impactantes, e você vai lá ver 3.000 downloads no mundo inteiro. Poxa. E, às vezes, um podcast desse alcança muito mais de 3.000 pessoas. Uhum. Então, quando eu estudo um desses artigos, eu tento sempre levar para o público alguma informação que eu acho útil, mas de uma forma que seja agradável, que traga uma curiosidade e que possa trazer um benefício para a saúde deles. Porque ficar falando também, gastrite é 30% e quando você toma um remédio 40%, isso não ajuda ninguém. Então, a ideia é, de uma forma lúdica ou que seja agradável, trazer um assunto que possa beneficiar as pessoas. E realmente eu não sou um cara muito politicamente correto. Eu acho que a gente tem que agradar, vamos dizer assim, respeitar as pessoas, mas hoje a gente vive numa sociedade muito mimizenta. Então eu falo, poxa, se eu for também, não vou falar isso, não vou falar aquilo, não vou fazer nada, aí eu não vou trazer a informação útil para as pessoas que eu gostaria. Que você acredita e que Sim, sai de você. Né? Exatamente. Certo. Muito interessante. Vou até repetir mais uma vez, doutor Dário Birolini. Os vídeos são muito interessantes porque ele vai trazendo ali algumas questões que às vezes não são tão ditas assim. A gente estava até conversando sobre um assunto que eu vou puxar logo em seguida, mas ele sempre traz artigos científicos que comprovam aquela linhagem que ele está seguindo ali. É muito interessante. Vale a pena conferir, @Dário Birolini. Olha a política que eu estou fazendo para você aqui, a divulgação, Obrigado. tá? Depois eu vou dar os royalties. Não, mas olha, o que você falou é importante, porque hoje, na mídia social, é o que você enfatizou logo na introdução. Deve ter um monte de podcast falando bobagem. E quando a gente
passa uma informação para as pessoas, isso tem um impacto importante que a gente não pode negligenciar. Se eu falo uma bobagem, eu vou estar prejudicando a vida das pessoas. E o que eu vejo hoje é que muitas pessoas falam coisas no Instagram, por exemplo, que não têm o menor fundamento científico e que, podem ser prejudiciais. Então, normalmente, quando eu coloco alguma coisa lá, ainda mais que vai ser uma coisa, entre aspas, controversa, eu coloco da onde que eu tirei aquilo para a pessoa saber que tem um embasamento sério, que eu não estou falando porque o vô me contou, com todo respeito ao vô. Certo. O que a gente estava discutindo aqui antes da conversa, das câmeras serem ligadas, é uma questão relacionada à estranheza de hoje em dia com relação aos trabalhos científicos. Porque às vezes nós temos trabalhos robustos em número de pessoas e tudo mais, tem um N significativo, um tempo significativo, mas no fim das contas, o desenvolvedor do trabalho é a indústria que fabrica o remédio. E aí você até usou o exemplo aqui que ninguém quer fazer trabalho sobre abobrinha, por exemplo, porque a abobrinha não dá dinheiro, mas fazer sobre algumas medicações vai ser muito mais rentável. Como você tem visto essa deterioração, digamos assim, dessa parte dos trabalhos? Você ainda vê gente fazendo coisa importante? Não, a gente vê... Olha, tem coisas que a gente... Veja, eu tento me basear em artigos científicos, mas a gente sempre tem que ser muito crítico com o que a gente lê. E o que eu vejo é que uma das coisas que os médicos, e eu vou me incluir nesse pacote, não aprenderam na faculdade é, inclusive, como ler um artigo científico, como interpretar. Eu fiz um curso que durou 2 anos lá no Sírio-Libanês sobre saúde baseada em evidência, que me ajudou um pouco. Mas, mesmo assim, tem muita coisa que eu já não lembro, que eu não esqueci. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo hoje? Primeiro, muitos dos artigos são baseados em um tipo de ciência que é muito fraco para o que ela se propõe, que é estudo observacional. Uma vez eu estava conversando isso com um paciente meu, que ele é engenheiro do INPE. Então, você imagina que esses caras, Instituto de Pesquisas Espaciais, eles têm uma precisão no que eles fazem. Você imagina que para o cara ir para a Lua, ele teve que calcular quantos quilos de combustível, qual a velocidade, quantas voltas. Essa precisão eles acham que a gente tem na medicina. E aí, quando você vai ver um trabalho que recomenda, sei lá, por exemplo, não comer carne vermelha, você vai ver que isso é baseado num trabalho de questionário que alguém do telemarketing liga para a tua casa. Você já atendeu o telemarketing? Então, imagina que isso já está triando o tipo de pessoa que atende o telemarketing. Faz 160 perguntas, perguntando quantos pêssegos você comeu no ano, quantas saladas você comeu no ano, quantos chuchu, quantas abobrinhas. Acha que esse dado é confiável, pega lá 100 mil pessoas e toma uma decisão. Independente da decisão que está tomando ou do resultado, isso não é confiável. Perfeito. Do ponto de vista científico, quando eu conto isso para esses engenheiros, eles dão risada. Eles falam, não é possível que vocês estão nos orientando baseado nisso. Agora, tem a outra questão que é que você colocou. Dependendo do formato do estudo que eu quero fazer, eu provo o que eu quiser. Exato. Então, se eu quiser, por exemplo, provar que tomar refrigerante não aumenta a glicemia, não aumenta o açúcar do sangue. Bom, tá bom, eu posso colocar lá nos métodos. Olha, você toma 1 litro de Coca-Cola e eu vou medir sua glicemia depois de 5 horas. Está lá no método, ninguém leu isso. Mas depois de 5 horas a glicemia já subiu e já voltou ao normal. E eu consigo provar. E outro grande problema é que quem faz o trabalho hoje em dia, muitas vezes custa muito caro fazer um trabalho prospectivo, randomizado. Isso é fundado pela própria indústria farmacêutica, que tem seu viés. Então, uma coisa que eu lembro que me chamou muita atenção, isso tem um livro sobre ela, e a gente tem que aumentar isso para outros lugares, mas a Marcia Angels foi editora-chefe do New England, que acho que é a revista mais importante da medicina, e ela foi durante, acho que 10 anos. Ela saiu, não é que ela foi demitida, ela saiu, e a frase dela, quando ela saiu e escreveu o livro, é assim, não dá mais para confiar em artigo científico. Porque eles mudam tudo. E tem alguns detalhezinhos que, quando você começa a ficar treinado, você fala, caramba. Então, vou dar só um exemplo, que eu sei que é difícil para o ouvinte, mas, sei lá, você pega um estudo famoso sobre estatina. Não vou falar mal, não vou falar bem. O Júpiter, tá bom. O Júpiter mostra que quem tomava estatina tinha 40% menos infarto. Desculpa, só para quem está escutando, estatina é a medicação para colesterol. Baixar colesterol. Perfeito. Ele mostrou, teve 40% menos de infarto. Então,
E no mesmo trabalho mostra que houve um aumento de 1,4%, se não me engano, de diabetes, 1,4% de diabetes. Poxa, o médico que lê esse estudo fala, poxa, se eu não der esse remédio, eu estou sendo negligente. Certo. Só que quando você vai analisar, 40% foi de risco relativo. E quando você coloca em risco absoluto, dá 1,4%. E quando os caras quiseram minimizar o efeito do diabetes, eles falaram em risco absoluto e não em risco relativo. Entendi. Quando você coloca em risco relativo, aumentou em 40%. Tá bom, você pode ver o que você faz. Eu só estou falando que, olha, quem escreveu esse artigo sabe disso. Sabe disso. Está estrangulando os dados para falar o que ele quer. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. E existem várias dessas pegadinhas que o médico, com a melhor das intenções, olha, ou nem olha, porque muitas vezes a gente só olha o resumo do artigo científico ou olha o que foi dado numa aula. E aí, se a gente for dar o exemplo da aula, onde que a gente aprende? No congresso. Tá bom. Quais são os palestrantes que vão no congresso? Quem define isso? Quem é que monta o congresso? Quem é que banca? É o congresso. É a indústria. Então você vê que assim, a gente tem que ter esse grãozinho de sal, a gente tem que ter essa avaliação para ser muito criterioso no que a gente faz. E isso é muito importante porque assim, não é demonizar o artigo científico. Não. Longe disso. É Longe. saber olhar aquele artigo científico que vale a pena ser olhado, porque já foi discutido aqui, você está explanando muito bem, que hoje em dia, se você quiser, você prova qualquer coisa. Esse artigo científico. Então, é importante, não dá para tirar da cachola assim, então não vou acreditar em nada de ciência, vai cada um por si, Deus por nós. Não é isso, é saber o que está lendo, saber interpretar e dar o devido peso e medida para aquilo que merece. Uma das coisas mais importantes nisso é reprodutibilidade. Você vai falar, o estudo falou que faz isso, tá, mas tem um outro grupo que é rival e falou que também faz. Poxa, interessante. Então, assim, é importante ter essa visão crítica. Tá? Agora, outra coisa que eu acho importante é que nós, médicos, fomos treinados para tomar a nossa decisão baseada em estudos científicos. Certo. E tem muita coisa que não existe estudo científico. Então, por exemplo, não existe nenhum estudo científico mostrando que se você ficar sem respirar 5 minutos, você vai morrer, porque pegaram lá 5 pessoas para cá, respiraram, 5 pessoas não respiraram, mas a gente sabe da importância de respirar, é meio óbvio. E eu estou dando um exemplo meio bobinho, mas isso se aplica a toda a medicina. Uma das coisas que eu acho mais importante que o médico deveria saber é a história da evolução humana. A história humana, inclusive, antropologia, paleontologia, porque muitas das coisas que a gente recomenda e que a gente acha que são corretas, quando a gente vai estudar a história natural do homem, a gente vê que as pessoas faziam exatamente o oposto e eram mais saudáveis. Então isso é uma coisa que também é importante. Eu vou dar um exemplo bobinho, só para entender um conceito de ecologia. Muito se fala da nossa flora intestinal. Ela é importante para um monte de coisa, ela está associada a um monte de desfechos que a gente estuda. Tá bom, a flora intestinal é um ecossistema, como qualquer outro. Todo ecossistema que o homem resolve mexer, ele tira de um balanço. Quantas vezes a gente já viu isso? Colocou sapo lá na Austrália, acabou tudo. Colocou coelho, não sei aonde. Os hipopótamos do Pablo Escobar. Exato. Quando tiraram os lobos de Yellowstone, tudo que a gente faz desregula. E aí a gente, como médico, chega e fala, eu acho que você tem que tomar vermífugo uma vez por ano. Tá bom. Me mostra o artigo prospectivo randomizado que mostrou que isso é benéfico. Se você me mostrar, eu vou fazer isso. Mas se você não me mostrar, eu vou usar esse conceito de ecologia para falar, olha, se você está bem, se você está saudável, não está fazendo cocô e está sendo lombriga, para que você vai ficar tomando um vermífugo uma vez por ano? Você acha que ele só vai interferir nos vermes ruins, vamos dizer assim? Exato. Ou talvez, se ele diminuir os vermes, será que não vai aumentar algo no lugar? Então, eu só estou falando como médico também deveria ter esses conceitos, infelizmente não tem. E aí, com a melhor das intenções, às vezes a gente acaba até prejudicando. Isso me fez lembrar de uma coisa que eu vi há um tempo atrás no YouTube, que era um experimento que fizeram com o pessoal, não foi no YouTube, foi no documentário do Netflix mesmo, dos vegetarianos lá, e tinha uma questão que eles colocaram um produto num frango lá e que a quantidade de dispersão de um patógeno, de um líquido lá, que você fazia sem perceber pela cozinha.
E assim, botou o pessoal para fazer comida e eles estavam fazendo normalmente como qualquer ser humano normal faria. E um ser humano higienicamente bacana, lava a mão, não sei o quê, papapá. Depois desligaram a luz e aquele produto ele reagia com a luz negra. E aí quando acenderam a luz negra, a cozinha estava toda cheia de marca de dedo, cheia de distribuição daquilo. É mais ou menos isso, né? Porque assim, você toma um remédio, beleza, você está vendo aquilo ali, mas o impacto, se a gente tivesse como fazer a mesma coisa e acender a luz negra depois que você tomar o comprimido, um exemplo apenas, né? Uhum. Mas esse comprimido aí, se a gente pudesse ver depois o tamanho do impacto, eu acho que É, esse tipo de medicação seria bem diminuído, porque seria impactante demais, né? Você vê o é. resultado. Outra coisa é assim, você vê só, aproveitando um gancho, por exemplo, você vê como é difícil a gente ter uma higiene, vamos dizer assim, que a gente aprendeu como adequada. Uhum. Só que se você for ver, uma das coisas mais importantes para a nossa saúde é não ter um exagero de higiene. Exato. Então, quando você vai ver, por exemplo, populações que moravam na fazenda, que tinham mais contato com animais, tinham mais contato com o mato, que andavam mais descalço, normalmente elas são mais saudáveis do que populações que têm uma higiene exagerada. Um exemplo muito interessante disso aconteceu na Alemanha. Porque você imagina que era o mesmo povo, a mesma cultura, a mesma alimentação. E de repente chegou alguém lá e falou: olha, metade de Berlim vai ser ocidental, metade vai ser oriental. Metade vai ter um hábito ocidental e metade vai ficar aqui na pobreza, morando todo mundo junto na mesma casa. E é interessante você ver que naquela época houve uma explosão de doenças autoimunes e alérgicas no povo que se higienizava mais, que era a Alemanha Ocidental, em comparação com a Alemanha Oriental. Então, assim, só estou dando um outro exemplo Claro. também. Existem muitas outras variáveis, obviamente, Sim, relacionadas a isso, mas dá para perceber o impacto, obviamente. Tem uma claro. questão que eu vi um tempo atrás também, relacionado ao aumento a diminuição da Clostridium epidermidis, né? Que é uma das células que é responsável pela proteção, uma das células não, desculpa, uma das Uma das bactérias bactérias. responsáveis pela proteção do tecido cutâneo geral, e o uso inadvertido, indiscriminado, com muita frequência desses sabonetes que prometem limpar 99,99% das bactérias, estava diminuindo a taxa de Clostridium epidermidis na pele e com isso estava favorecendo a infecção por fungo. Olha o tamanho do problema. Você tenta usar um negócio para acabar com a bactéria, não sei o quê, papapá, higiene, e aí, na verdade, você favorece o É problema. aquela história da ecologia que a gente estava falando. Uhum. E hoje, se você for ver, as pessoas buscam uma tinta antialérgica, um colchão antibacteriano, um sabonete antibacteriano. Então, não estou falando para você nunca mais tomar banho, não é isso que eu estou falando. Só estou falando que às vezes a gente acaba exagerando de um lado e acaba tendo um prejuízo. Sei lá, vou dar um outro exemplo bobo. Muitas vezes o pessoal fala: olha, os caçadores-coletores têm uma flora intestinal maravilhosa. E isso depende porque eles comem muitas fibras. Tá bom. Você já foi em alguma tribo de caçador-coletor e você vai ver que a coisa que eles menos comem é fibra. Ninguém come fibra. Só que tem um detalhe. Por exemplo, você imagina que o cara ele tem uma faca. Ele está no meio do deserto da África. Ele mata um bicho com aquela faca, ele come aquele bicho. Aí aquela faca ele não lava com a DD na pia, ele usa no outro. Imagina a meleca que esses caras fazem o tempo inteiro. E com certeza isso tem um impacto na flora intestinal dele. Mas não é porque ele come fibra, porque fibra ele joga fora. Fibra é ruim para ele não quer fibra, ele quer coisa sem fibra. Ele quer uma batata macia, ele quer uma fruta macia, ele quer uma carne, ele não quer ficar comendo capim. Então, assim, você vê que tem muitos conceitos que a gente aprendeu de forma equivocada. E quando você vai se espelhar nessas populações, você fala: pô, peraí, será que eu não posso aplicar isso na gente e ver um resultado? E olha, é difícil a gente cair do cavalo quando faz isso. Porque o choque é grande. Né? Não, eu acho que assim, ó, eu vou dar um exemplo que eu sempre uso, que é assim, quando eu era criança, no Dia das Crianças, a gente ganhava um peixinho dourado. E era a matança do peixinho dourado. Porque, meu, ninguém sabia cuidar daquele bicho. Você recebia ele num saquinho, chegava em casa, punha lá no negócio, ele morria. Era uma sacanagem o peixinho dourado. Se você quisesse que o peixinho dourado vivesse, você ia ter que fazer uma casinha para ele que simulasse o habitat natural dele. Então ia ter uma água naquela temperatura, não vai ser uma água polar, não vai ser água salgada, vai ter que ter uma alga, vai ter que ter uma comida específica. Tá bom, e a gente é diferente. Exato. A gente não é diferente. E aí tem que pensar que, assim, o primeiro fóssil de Homo sapiens sapiens, eu não estou falando de Australopithecus, não. Homo sapiens sapiens tem 300 mil anos.
Então, sei lá, provavelmente devia ter antes disso, mas vamos imaginar que a gente começou há 300 mil anos. Então, imagina como que era a vida de um cara há 300 mil anos, 200 mil anos, 100 mil anos, 50 mil anos, e de repente a gente vê que a agricultura começou há 10 mil anos, e não é que foi em todos os lugares ao mesmo tempo, começou, Mesopotâmia, tal, um foquinho na China, 6 mil anos, mas assim, começou. Aí, de repente, a gente fala, não, peraí, então começou isso só há 10 mil anos, quer dizer que há 290 mil anos, com a mesma genética, a gente não fazia isso? E aí depois, há 500 anos, alguém inventou uma caravela e chegou aqui no Brasil. Há 100 anos, não, há 170 anos, começou luz elétrica. Há uns 70 anos, começou comida industrializada, que seu avô não conhecia. Sabe? Então, essas mudanças, elas trazem um impacto na nossa vida. E é o que a gente estava conversando agora há pouco. Nossos amigos lá de São Paulo, 3 horas no trânsito. E aí depois o cara sai dessas 3 horas no trânsito, no meio da poluição, um xingando o outro, e vai trabalhar e fica o resto do dia sentado, vendo uma tela, num lugar fechado. E depois ele tem que tomar vitamina D, porque está baixo. Exato. Então, ninguém tem que voltar para a caverna, mas quando a gente começa a aplicar esses conceitos para a nossa saúde, ela melhora, porque você está pegando peixinho dourado e pondo num lugar melhor. Exato. Não precisa ser lá no rio, mas está num aquário, legal. Já melhorou a condição, Opa. já aproximou. Certo. Com relação ao que você estava falando aí, houve até uma das postagens que você fez lá no seu Instagram, que eu estava vendo, com relação à diferença entre a exposição natural à luz solar, né, de você se expor mesmo, ficar sem óculos escuros para ver a luz do sol, e a reposição da vitamina D pura e simplesmente com o uso de medicações. E houve diferenças relacionadas com a suplementação pura e simples com a exposição solar. Sim. Isso é uma outra coisa, que se você imaginar, há 100 mil anos, ninguém estava cheio de roupa, tudo bem que teve era do gelo, o pessoal não era do gelo, estava lá agasalhado. Mas quando você... Isso é outra coisa interessante. Vou dar um exemplo. Quanto mais você vai para o Polo Norte, menos sol você toma. E a gente não pode esquecer que metade do ano é noite, né? Esses caras não têm muita vitamina D para absorver, mas o que eles comem é riquíssimo em vitamina D. E quando você vai mais perto do Equador, o que você come tem menos vitamina D. Mas você tem muito mais sol e fica mais exposto. Agora, para pensar que tudo começou aqui no mundo por causa das algas azuis que começaram a aproveitar o sol para fazer fotossíntese. Depois apareceu planta, depois apareceu inseto para comer a planta, a coisa foi indo e apareceu a gente. Tá bom, será que animal não usa a luz do sol para nada? Não serve para nada para animal, só para planta? A mesma... Se você for comparar a organela mais parecida do vegetal com a mitocôndria, tirando a própria mitocôndria, é o cloroplasto. E já tem um monte de estudo mostrando que a gente não consegue produzir energia ATP, que a gente fala, só tomando sol. Mas a gente consegue produzir mais ATP expondo uma célula à luz infravermelha, que também tem no sol, do que quando não está exposto. Se você for ver, uma das coisas que tem no mitocôndria chama citocromo C. Citocromo quer dizer o quê? É uma coisa que tem uma cor e que absorve luz. Então, assim, ele lubrifica o nosso funcionamento. Mas tem um monte de outras coisas que a gente não via que a luz fazia, mas ela fazia. Então, quando você toma um sol, não dá um bem-estar? Tá, eles mostram que libera dopamina, que libera serotonina. Deve ter um monte de outra coisa que libera que a gente não sabe. Sim. Libera óxido nítrico. Muda todo o contexto do colesterol sulfato. Então, assim, tem um monte de coisa que está acontecendo, algumas que a gente estudou, outras que a gente não estudou, e que isso pode estar trazendo algum efeito. O que a gente sabe é de estudo observacional, que aí tem todo o seu viés, a gente tem que tomar cuidado, tem vários fatores de confusão, mas quanto menos sol uma população toma, mais doente ela fica. E isso você pode ver em qualquer coisa. Se você pegar um hipertenso e tomar mais sol, principalmente espectro infravermelho e vermelho, melhora a pressão. Fica sem remédio? Não. Mas melhora. Cai lá 5 milímetros de Hg. Se você pega... Tem estudo prospectivo randomizado mostrando melhora, não é cura, melhora de hipotiroidismo. Níveis de hipotiroidismo, né? Você mede pelo TSH, T3 livre, T4 livre, com exposição
da tireoide é infravermelho. Onde tem infravermelho na natureza? É o sol. Tem um monte de coisa disso e a gente não sabe porque não estuda. Tem um estudo muito interessante, eu não lembro agora a referência para te passar, mas é o que você falou. Ele mostrou que pessoas na praia, utilizando óculos escuro, têm mais queimadura solar do que pessoas que não utilizam, mesmo que elas sejam expostas ao mesmo tempo de radiação solar. E você fala, como? Bom, uma das explicações é que o nosso olho também serve de um receptor para falar, opa, está uma luz forte, vamos produzir aí uns melanócitos. Agora, se você engana teu cérebro falando, olha, não tem luz forte, tá quase de noite. Deixa arder. Pois é. Então, você vê como a gente é um bicho muito mais complexo, e quanto mais a gente estuda essas coisas, mais a gente aprende sobre a interação do nosso corpo com a natureza. Uma coisa que me surpreendeu, vou te dar um exemplo, parece meio esotérico. Os Estados Unidos eles têm alguns estudos, você pode procurar, eles usam dois termos, grounding e earthing. Os dois querem dizer o quê? O seu contato com a Terra. Rapaz, eu ia perguntar sobre isso. Pois é, tem uns estudos muito interessantes sobre isso. Um deles foi feito na época da Guerra Fria. O que eles fizeram? Eles queriam saber o que ia acontecer se tivesse um holocausto nuclear. E os caras iam ter que morar em bunkers. E o que vai acontecer com uma família se a gente deixar ela morando num bunker, onde não tem luz, não tem barulho, o ar não fica, sei lá, não tem barulho de galinha, você não sabe quando é noite, quando é dia. E eles tinham dois tipos de bunkers. Eles tinham os bunkers que eram totalmente isolados, blindados, e tinha um bunker que tinha uma blindagem só, vamos dizer assim, por cima, mas você tinha contato com o chão. Bom, o que eles viram? O ritmo circadiano de quem estava totalmente isolado, da temperatura, do sol, da luz, ficava totalmente bagunçado. E o ritmo de quem estava num lugar que não tinha dica da temperatura, da luz, de horário, de relógio, mas tinha o contato com o chão, ciclava em torno de 23 horas. E falou, meu, como que isso é possível? Tem toda uma explicação biofísica para isso, mas parece que de alguma forma a gente percebe que está de dia ou que está de noite pela radiação solar na Terra que agita os elétrons, dá um tal de ressonância de Schumann, que já estudaram os físicos, e a gente de alguma forma percebe isso. É muito interessante. É uma loucura. Agora, quando você começa a ver essas coisas, você começa a entender, caramba, como que a tartaruga nasce numa praia, dá a volta no mundo e desova na mesma praia? Como que as borboletas monarque lá saem lá do Canadá e migram até um lugar lá na América do Sul e volta? Borboleta. Aquele pinguim lá que foi salvo por um cara e ele volta todo ano para a mesma praia, na mesma época, para encontrar o cara. Não é impressionante? Quer ver um outro exemplo? Não sei se eu estou entrando muito nisso, mas que seja. Vamos lá. Tem um cientista que cientistas às vezes têm uns insights, né? Mas o que eles viram? Eles viram num aquário de Rhode Island que as ostras abriam e fechavam com uma certa frequência. E ele ficou curioso, porque ele falou, pô, como é que a ostra abre e fecha? Como é que ela sabe que é para abrir e para fechar? O aquário está na mesma temperatura, num lugar fechado o tempo inteiro. Como é que essa ostra sabe isso? E ele e um amigo dele ficaram vendo ao mesmo tempo a ostra da praia e a ostra do aquário, e elas abriam e fechavam ao mesmo tempo. Falei, meu, como que faz isso? Pode, né? E o padrão de abertura e fechamento dela tinha a ver se era de dia ou de noite, e tinha também uma alteração pelas fases da Lua. Isso está na Nature, não é Dr. Dário vendo revista Veja, está na Nature. E outra coisa que o cara fez que eu achei muito interessante, ele falou, vou pegar essas ostras, colocar numa caixa fechada e vou levar para uma cidade que ficava a 1.300 quilômetros mais para o meio dos Estados Unidos, em direção lá aos Grandes Lagos. Então, o que ele fez? Ele mudou a ostra de fuso horário. Longe do mar. Mas ele mudou ela de fuso horário, né? E o que aconteceu? Ele descobriu que, primeiro, as ostras têm um jet lag, elas demoram um tempo, mas elas se adaptam exatamente ao mesmo horário das ostras dos Grandes Lagos de abrir e fechar. Então, você vê assim... Não as mais da praia, as dos lagos. Ela se adapta ao horário da ostra do Lago Michigan, que é lá dos Grandes Lagos. Agora, você fala, meu, o que é isso? Será que isso tem uma implicação no nosso dia a dia? A gente que usa sapato o dia inteiro, fica sentado numa cadeira e anda de carro? Eu sei lá. Não tem nenhum estudo disso. Mas pode ser que tenha. Isso me deixa mais tranquilo, porque eu atendi um tempo aqui numa unidade do SUS de São José dos Campos, a especialidade Sul, e eu atendia aquele ritmo insano, muitos pacientes,
E eu ficava muito cansado, cara. E eu tinha um horário relativamente curto de almoço. E uma das coisas que eu fazia, eu saía e ia andando, meio doido, meio. Você fica até meio deslocado de tanta gente se atendeu, tanta história, 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 história. E aí eu chegava, tirava o tênis, sentava no banco na praça, em frente ao Corpo de Bombeiros, lá em frente à Especialidade Sul, botava o pé na terra e ficava lá. Aí passava os funcionários olhando pra mim e falei, esse cara, esse médico é doido, cara. Tudo bom? Tá com o pé na terra aí? Eu falei, tô, pô. E é uma coisa que dava uma renovada, cara. Pois é. Entendeu? Você sabe Quando eu que... não fazia, desculpa te interromper, É. mas quando eu não fazia, eu sentia falta. E eu sentava e lembrava, falei, poxa, eu não botei o pé na terra hoje. Tem uma teoria que eu acho difícil provar, né? Mas o que eles veem é o seguinte: se você for pensar, fica todo mundo falando em oxidante, antioxidante, radical livre. Radical livre nada mais é do que uma molécula que perdeu seu elétron e que é um elétron. E tecnicamente, se você for pesquisar, você vai ver que antioxidante nada mais é do que uma substância química que doa Doa elétrons. Tá bom, o lugar mais rico de elétron que existe no mundo é a Terra. E uma das teorias é que a gente, entrando em contato com a Terra, adquiria um pouco desses elétrons, e isso pode ser medido, é fácil. Você pega um voltímetro na tua casa, que custa R$20, aquele amarelinho, e vê, eu já fiz isso. Agora, saber se é isso que ajuda ou não ajuda, aí são outros 500. Exato, mas não pode ser também tirado da possibilidade. É. Isso é interessante também, uma coisa que tem acometido muito a nossa população atualmente. E vovó já dizia que homem que não põe o pé na terra não tem filho. Não sabia disso. Não sei, óbvio, sabedoria de idosos, ninguém está falando que isso é uma verdade aqui, pelo amor de Deus. Mas, dentre diversos outros fatores, a gente tem percebido cada vez mais uma dificuldade na fertilidade das pessoas, né? Óbvio, alimentação, questões intestinais, mas esses hábitos aí certamente... E tem uma coisa que vai para o outro exposto. A gente está falando em colocar o pé no chão, andar descalço, tomar sol, tá bom. Mas tem um estudo muito interessante que ele viu o seguinte: ele viu que a contagem de espermatozoides viáveis diminuía quanto mais você usasse o celular no bolso da sua calça. Então, é outro assunto interessante. Eu já estudei isso bastante e é muito engraçado que vai de encontro com o que você falou da indústria. Quando você pega estudos que tentam ver alguma relação entre o uso de celular ou radiação eletromagnética e saúde, a maioria dos estudos fundados por empresas que trabalham com isso mostra que não há nenhuma interferência. E a maioria dos estudos fundados por empresas que não tem nada a ver com isso mostram que há. Então você vê que a gente tem que ficar... eu não sei quem eu vou acreditar. Mas eu acho que existe o princípio da prudência. Se você não puder não dormir com o celular no bolso do pijama, talvez seja melhor, eu não sei. E outra coisa interessante que a gente tem que pensar, eu acho isso importante, é aquela história do custo-benefício. Se você chegar para mim assim, olha, ficar descalço pode ser que traga um benefício. Tá bom, mas qual é o risco? Desde que você não vai andar num lugar que tem caco de vidro ou vai pegar bicho de pé, o risco é baixo. Então tá bom, então faz. Agora, olha, se eu usar a droga tal que custa $500 milhões, pode ser que tenha um benefício. Aí eu vou pensar, poxa, custa $500 milhões, não sei, vamos esperar um trabalho mostrando que vale a pena. Então, em medicina, a gente também faz isso. E tem coisas tão simples, você tomar um pouco de sol, respirar um pouco de ar puro, andar descalço, tentar comer coisas menos industrializadas, que mal que isso vai fazer. Certamente. Você até falou uma frase interessante, que se você começar a imitar mais ou menos o que os seus avós fazem, você já está num caminho melhor. É a regra de Pareto. Eu estou falando isso porque vai dar um quebra-pau se a gente começar a falar assim, é melhor comer mais gordura, ou mais proteína, ou mais não sei o que, bibibi. A gente está entrando nos 20%. Os 80% é copiar o vô. Então, eu vou dar o exemplo da minha família, que pode ser diferente da sua. Mas olha que interessante. Morava na roça, não tinha luz. Acordava na hora que o sol nascia. Aí, tomava um café preto. Não tinha padaria por perto. Fazia uma marmita. Essa marmita não era para ser comida no café, porque ele só tomava um café preto. Essa marmita ele almoçava na roça. Ficava o dia inteiro tocando boi, subindo montanha, descendo morro, fazendo atividades, exposto ao ar livre. E depois chegava em casa e jantava. E jantava a que horas? Cedo, porque não tinha luz. Comia comida de verdade.
Não fazia low carb, cetogênica, paleolítica, comia arroz, feijão, carne, salada, as frutas que tinha na fazenda, 2 vezes por dia. Hoje em dia a gente chama isso de jejum intermitente. E tem muita gente morrendo de medo, achando que faz mal. Mas escuta, que índio que você conhece que tem acesso a... Eu lembro assim, a gente esquece isso. Quando você ia numa livraria, você comprava livro. Hoje você compra um livro, toma um café e come um pão de queijo. Você ia num posto de gasolina, você põe a gasolina. Hoje você põe gasolina, come um salgadinho e bebe uma Coca-Cola. Não era assim, nunca foi assim na nossa biologia. E aí você vê todo mundo com dificuldade de emagrecer, com pré-diabetes, com hipertensão, que é uma manifestação também de resistência à insulina. Tá bom, todo mundo doente. Então, é importante isso, né? E eu não estou copiando um cara de 10 mil anos atrás, eu estou copiando meu avô. Meu avô não conhecia sucrilhos. Tem uma história de um senhor, não é do meu avô, mas eu acho engraçado. O neto foi comer Cheetos, sabe aquele salgadinho? E o vô bateu rápido na mão da criança, acho que tinha uns 2 anos, a criança, achando que ele estava comendo o isopor do sofá. Porque para o vô aquilo não era comida, era um isopor do sofá, entendeu? Agora, se você mostrar um frango para o vô, ele vai falar, isso é comida, um arroz, sei lá, comida. Muito legal, da hora, tá muito da hora a conversa. Bom, lembrar você para curtir, compartilhar para quem você ama e gosta, esse é o Papo 20, você pode seguir nas redes sociais o @papo20 no Instagram, também tem o @20 Medical Offices, que é onde é gravado esse podcast, o @reumato.marcos.moreira, que sou eu, Marcos Moreira, e o Dr. Dário Birolini. Hoje nós estamos num ambiente diferente, você já percebeu, tem aqui o Homem Vitruviano, e aqui, por que esse Homem Vitruviano está aqui? Porque a gente está na 20, e a 20 é um espaço voltado para o atendimento de saúde e bem-estar, com uma temática muito mais voltada para o renascentismo. Então tem aqui fotos de obras do Michelangelo, tem foto da Mona Lisa, tem um Homem Vitruviano. E para você que é profissional de saúde e está procurando um lugar para atender, a 20 é uma excelente opção para você. Aqui são 20 consultórios, 3 salas para procedimentos e 4 salas para o atendimento exclusivo para psicólogos, não psiquiatras. Se o psiquiatra quiser, também pode, não tem problema nenhum. Mas são 20 salas com estruturas variadas para você. Tem maca que sobe e desce, tem maca para quiropraxia, tem lugar para procedimento com descapec, tudo certinho. Então, assim, se você, profissional de saúde, de qualidade, obviamente, tem o interesse de ter um lugar na altura do seu atendimento de excelência para atender, 20 Medical Office. Lembrando mais uma vez, por favor, curta, compartilhe com quem você ama e gosta. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Dário Birolini, um homem assim que está com um papo excepcional. Maravilha! Gente, muito interessante. Você estava falando um negócio sobre jejum intermitente, dieta cetogênica, e eu vi uma questão relacionada à epilepsia no seu Instagram, você falando sobre uma redução das crises e tudo mais. Explica para a gente um pouquinho mais. Ok, tá bom. Em 1900, não existiam os medicamentos que a gente tem hoje, para qualquer doença, né? E um dos problemas que os médicos enfrentavam era a epilepsia, sempre existiu. Sim. Só que hoje você tem um monte de medicamentos que você pode dar e que controlam bem essa doença, que é aquela que o pessoal fica convulsionando, tem vários tipos. Mas naquela época, alguns médicos perceberam uma coisa esquisita, que quando por algum motivo as crianças ficavam em jejum, elas paravam de convulsionar. E ninguém sabia o que era isso. Naquela época tinha um sanatório que ficou famoso, que é o Battle Creek Sanatorium, que trouxe alguns frutos ruins para a nossa saúde, mas um dos bons foi a questão da dieta cetogênica. Porque naquela época tinha um dos médicos que trabalhava lá que acreditava que o jejum era uma maravilha realmente para a epilepsia, baseado nesses relatos. E tem um artigo do New York Times, inclusive da época, mostrando que ele pegava pessoas, deixava 20 dias em jejum, e parte dessas pessoas ficava completamente curada da epilepsia. Não é que entrava numa remissão e depois voltava, ficava curada. Só que, como médico, o pessoal era cético, falou, peraí. Só que um dos médicos famosos da época, era um endocrinologista de Nova York, do Presbyterian, ele falou, eu tenho um primo que eu já levei em todos os médicos dos Estados Unidos e ninguém consegue resolver a epilepsia do cara, vou levar aí nesse negócio, vai que, né? Vai que. E o cara foi e ficou curado.
O pai desse paciente era um advogado famoso na época, e ele resolveu fundar um estudo científico na Johns Hopkins, que é uma universidade famosa lá, para estudar isso, porque ele falou, pô, para que isso acontece? E o que eles descobriram é que quando as pessoas ficavam em jejum, elas começavam a produzir, sair na urina, uma coisa esquisita que eles chamaram de corpos cetônicos. Acharam na época que isso aí era um efeito colateral do jejum. Mas o pessoal da clínica Mayo falou, não, eu acho que não, eu acho que é isso que está curando os pacientes. Só que não dá para pegar um cara, porque veja, 30% curava, 60% melhorava, mas quando parava o jejum voltava a convulsionar. 5% não adiantava nada. Eles falaram, o que eu vou fazer com esse 60%? Não dá para o cara ficar em jejum o tempo inteiro. Será que não tem um tipo de dieta que dá para a gente fazer que produza metabolicamente esse tal de corpo cetônico? E eles inventaram a dieta cetogênica. A dieta que produz corpos cetônicos, ou cetogênica, era uma dieta que era pobre em carboidrato e rica em gordura. Isso foi modificado, mas na época ela era muito rica em gordura mesmo. O fato é que, comendo daquela forma, o metabolismo funcionava como se estivesse em jejum, produzia o tal do corpo cetônico e as pessoas melhoravam da convulsão. E aí eles começaram a fazer um monte de estudos prospectivos randomizados, mostrando que realmente funcionava. E isso virou o gold standard do tratamento da epilepsia em criança, naquela época. Até que surgiram drogas eficazes para epilepsia, e é muito mais fácil você dar um remédio do que deixar uma criança sem comer carboidrato, não sei o quê. Difícil, Esse tratamento foi esquecido. Mas, recentemente, ele foi reavivado, e isso está sendo utilizado para uma série de doenças, principalmente neurológicas, mas não só, mostrando bons resultados. Então, tem estudos pequenos, uma vez que é difícil você financiar um estudo em que não tem remédio por trás. O remédio é a dieta, vamos dizer assim. Então, tem pouco dinheiro, mas tem estudo com Parkinson, tem estudo com Alzheimer, tem estudo com neuroblastoma, glioblastoma, tem estudo com um monte de coisa, e todos eles mostrando algum grau de benefício e não tendo malefício. Uma linha de estudo que eu acho interessante disso veio dos Estados Unidos, do Exército. Porque o que acontecia? Eles têm os Navy SEALs, que são os mergulhadores, e você imagina que o cara está lá mergulhando, fica horas debaixo d'água, ele não pode subir, que ele vai ser metralhado. E eles convulsionavam embaixo d'água por causa de uma intoxicação por nitrogênio, de ficar muito tempo mergulhando. E os pesquisadores queriam saber como que eu faço para esse cara não convulsionar. Dava Gardenal, fenobarbital, o que você quisesse, não resolvia. Até que o cara falou, pô, peraí, essa tal dieta cetogênica. Hoje os Navy SEALs fazem dieta cetogênica para não convulsionar. Ou eles tomam ésteres de corpos cetônicos para não convulsionar. Olha onde vai esse negócio. Então, você vê que é uma coisa super interessante e a gente nunca ouviu, eu nunca tinha ouvido falar disso. Cara, isso é muito ruim, porque o que você falou é exatamente o fato, né? Porque, beleza, crise convulsiva, você dá lá um anticonvulsivante, é isso. E o restante no entorno, né? Poxa, muito, muito interessante mesmo. E sabe o que eu acho interessante também? É que quando você vai analisar a população do mundo, uma das dietas mais comuns, pelo menos, era a dieta cetogênica. Porque se eu pegar você e te soltar lá no meio do banhado, o que você vai comer? Sabe? Talvez você ache um limão cravo, talvez você ache uma banana selvagem, sei lá. Mas é isso. Mas é uma hoje e outra daqui a 5 dias. Exato. Então, a gente não tinha tudo que a gente tem de fruta hoje o tempo inteiro, sem sazonalidade. A gente não comia, sei lá, tinha uma batata que você achava que era muito pior que hoje. Então, em muitos lugares do mundo o que se fazia era dieta cetogênica, só que não tinha esse nome. O cara comia proteína, comia gordura e comia carboidrato quando dava. Mas quando dava o quê? Tá lá uma goiabeira cheia de goiaba, vai todo mundo lá e come toda a goiaba. Agora só tem ano que vem. Achamos uma colmeia, vamos comer mel, vai tomar umas picadas de abelha. Mas tá bom, acabou a colmeia, e agora? O resto é o que eles comiam. Então, aí você passa a entender, pô, é mais uma vez o peixinho dourado. Eu estou pegando um cara e colocando numa situação mais adaptada à nossa biologia, à nossa genética, do que a atual. Será que não melhora o nosso funcionamento? Será que isso não pode ajudar numa epilepsia ou qualquer outra doença? Vale a pena, no mínimo, o questionamento, né? Sim. Muito, muito legal. Dessa parte ainda voltada para a parte de funcionamento cerebral e tudo mais, para Alzheimer, você vê alguma coisa? Sim.
Se você colocar no Google, coloca no Google assim, pode pôr, diabetes tipo 3. Sabe o que vai aparecer? Alzheimer. Embora o Alzheimer possa ser mais uma síndrome do que uma doença, o que eu quero dizer, talvez existam mais de uma causa para causar Alzheimer, mas uma delas certamente é a resistência à insulina. E o que eles mostram, e isso tem estudos até com PET-CT, com glicose marcada, eu vou tentar traduzir isso para vocês, mas assim, imagina que eles pegam a glicose e marcam com uma radiação e você consegue ver a utilização dinâmica dessa glicose com Então, ressonâncias funcionais. E o que acontece? A gente vê que, apesar da glicose passar pela barreira hematoencefálica, ela não consegue entrar na célula. Por quê? Porque a célula da cabeça está resistente à insulina. E a insulina não passa a barreira hematoencefálica. Um dos tratamentos que mostrou uma discreta melhora em fase inicial de Alzheimer é o uso de insulina inalável, porque passa pela placa crivosa e consegue entrar no cérebro em algum grau. Mas o problema é que quando alguém tem um Alzheimer clinicamente detectado, ele já queimou um monte de neurônio que não vai voltar. Só que tem estudos que mostram que 20 anos antes de você ter Alzheimer, você já tem ressonância funcional ou PET funcional, mostrando que seu cérebro já está com uma dificuldade de queimar glicose. E quando você vai ver, é muito mais frequente isso em diabéticos do que em não diabéticos. Então, o corpo não é separado aqui para lá. Agora, quando a gente vai analisar, isso me surpreendeu, eu reduzi o meu consumo de carboidrato, eu como de vez em quando, mas eu reduzi muito. Em 2016, teve uma coisa que eu achei estranho. Eu ia todo ano no oftalmo, e eles mediam a pressão do meu olho, porque na minha família todo mundo tem glaucoma. A minha pressão dava 18, o máximo é 21. De repente, de um ano para o outro, caiu para 8. O oftalmo nem, ele só comentou, melhorou, hein, tal, melhorou. Mas eu falei, caramba, por que melhorou? Tá bom, pesquisa, tem um grupo indiano que quer chamar a glaucoma de diabetes tipo 4. E se você for falar com o gineco, ele vai falar que o ovário policístico é o diabético do ovário. E tem uma outra coisa interessante que eu estou cansado de ver. Quando os pacientes, por algum motivo, reduzem o consumo de carboidrato e com isso diminuem a sua insulinemia e sua resistência à insulina, de repente umas coisas esquisitas acontecem, eu já vi várias vezes. Uma delas com a minha própria secretária. A minha esposa é dermatologia, ela queria que as secretárias fossem mais magrinhas, pegou lá, pôs elas para fazer dieta com low carb, que seja. Ela deixou de tomar 4 antihipertensivos. Caramba! 4 antihipertensivos, uma moça de 32 anos. Emagreceu pra caramba, tá bom. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente não sabe. Muito, nossa, mas muito. E o engraçado é que, às vezes, a resistência à novidade, digamos assim, a essa parte que, assim, você assumir que, tipo, você é um imbecil, cara, você é um ignorante. O que você sabe é o que foi estudado até agora, mas e a quantidade de coisa que ainda não foi para essa conta? Olha, o que você falou é muito importante. Quando você vai estudar a história da medicina, todo mundo que descobriu alguma coisa foi taxado como charlatão ou imbecil. Então você vê, o cara que descobriu o sistema circulatório, imbecil, charlatão. O cara que descobriu como que a retina capta a luz, não sei o quê, que não é uma projeção, imbecil, charlatão. Tudo é assim na medicina. Tudo é assim. E muitos vão para a forca. É aquela história. Você vê que o mundo inteiro falou que o Sol dava volta ao redor da Terra, tinha um cara que falou, não, é ao contrário, a Inquisição quase matou ele, Galileu. Então, a gente tem que estar aberto a isso. Eu acho que isso aqui é um exercício de modéstia. Porque quando eu percebi que o que eu tinha aprendido na faculdade poderia estar errado, um dos efeitos que isso aconteceu comigo é que eu falei, peraí, o que mais que eu aprendi que está errado? Um dos pais da medicina moderna chama William Osler. Ele tem uma frase que eu acho fantástica. Esse cara, ele falava o seguinte, isso é o discurso dele para os formandos naquela época, fim de 1800. Ele falava, olha pessoal, tem uma notícia ruim para dar para vocês. 50% do que a gente ensinou para vocês está errado. O problema é que a gente não sabe quais são 50%. E hoje, com certeza, ainda tem, pode ser até que seja 40%. Mas eu acho que daqui a 100 anos, os médicos do futuro vão olhar para a gente e alguma coisa eles vão falar, vocês faziam isso? Não. E bati o pé que é isso. Tem certeza que vocês achavam que isso era o certo?
né? E o de 200 anos para frente, vamos falar que esses estavam... Exato, porque a medicina vai andando para frente. Exatamente. Acompanha, na verdade, o conhecimento geral, muito legal. E ainda nessa tônica sobre a parte neurológica, de autismo também, tem alguma coisa relacionada? Tem um de monte. Insulina? Tem um monte também. Olha, primeiro que assim, se você quiser, pede pessoal, entra no YouTube, coloca assim, The Magic Pill, a pílula mágica. Coloca em inglês, tem esse filme legendado. Esse filme, eles pegaram alguns americanos com sobrepeso, com um monte de situações, uma delas é uma criança autista. E mostram a criança autista, o comportamento dela, super difícil de lidar, e depois a mesma criança, quando eles dão uma limpada na comida dela. O que é limpada? É tirar tudo quanto é industrializado, deixar uma comida, acho que eles classificariam como uma paleolítica, que seja. Agora, o que eu acho impressionante é que o diagnóstico de autismo, ele não é feito com uma tomografia, com uma ressonância, ele é um diagnóstico clínico. Tá bom. E aí alguém falar que não aumentou o autismo, o diagnóstico era clínico. E eu acho que os médicos de 50 anos atrás, 70 anos atrás, eram muito melhores do que nós em diagnósticos clínicos. Porque a gente tem uma disponibilidade tão grande de exames que a gente até atrofia um pouco o nosso raciocínio clínico. Está com dor abdominal? Faz uma tomografia, vê o que é. Mas não era assim. E você vê que autismo é uma coisa que explodiu. Perto da minha casa tem uma entidade que toda vez que eu vejo, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Porque, por um lado, eu fico feliz, que legal, estão apoiando o autista, a casa do apoio do autista. Por outro lado, o negócio é maior que um supermercado. E se ele é tão grande daquele jeito, é porque tem um monte de gente que tem autismo. Então, ninguém vai saber, foi por causa disso, mas que tem um aumento exponencial, tem. Dieta cetogênica ajuda a melhorar o autismo, é uma das abordagens para isso. E uma das coisas que eu estou tentando lembrar o nome da mulher, agora eu não lembro, mas tem uma história famosa do autismo na literatura, que a mulher percebeu que os filhos dela ficaram com autismo, ela começou a pesquisar alguma doida o que poderia estar acontecendo, porque ninguém conseguia resolver o problema dela, e o filho teve isso depois de tratar uma infecção. Tratou não lembro se era uma rinite, sinusite, e ficou, depois disso, nitidamente ficou autista. Pô, não é possível, depois do antibiótico ficou assim? Tá, eles foram pesquisar as fezes dessa criança, depois de muita insistência, e acharam um Clostridium. Bom, Clostridium está aqui, tá bom, vamos tratar o Clostridium. Deram antibiótico para tratar o Clostridium, metronidazol. A criança reverteu o autismo. Aí parava de tomar Flagyl, voltava a ter o comportamento de autismo. Dava Flagyl, melhorava. Até uma hora que parou de melhorar. Mas eles viram nitidamente que tinha alguma coisa lá na flora intestinal dela, ou sei lá, que matava com aquele remédio e mudava o comportamento da criança. Mais uma vez, como Alzheimer, eu não estou falando que tudo é por causa disso. Perfeito. Mas esse Clostridium tem o sobrenome dessa mulher. Eu não lembro Clostridium não sei o quê, o nome dela. A gente pode pesquisar. Então, se você imaginar, tudo que a gente faz altera a nossa flora intestinal também. Certo. E se a gente está alterando a nossa flora intestinal, será que isso pode ter um impacto não só em você, como no seu filho? Claro. Uma coisa que a gente não aprendeu na faculdade, por exemplo, é epigenética. Sim, que cada vez mais presente, inclusive nos diagnósticos de reumatologia. Pois é. Perfeito. Eu não sei muito essa área, mas assim, se você for ver, é muito interessante. O que é essa porcaria, só para tentar explicar? Perfeito. Vamos supor que você cometeu um crime. Se eu achar nesse crime uma célula do seu cabelo, da sua pele, do seu espermatozoide, eu consigo dizer que você é o culpado pelo seu DNA. Mas se todas as células têm o mesmo DNA, por que uma célula vira fígado, a outra vira neurônio, a outra vira derme? E é o mesmo DNA, todo mundo tem o mesmo DNA. Agora, a diferença é que quais genes de quais células estão ativados depende da sua epigenética. E ela pode mudar. E a epigenética muda de acordo com o meio ambiente. Exato. Então, isso é interessante porque a gente vê que o fato de você ter uma genética não determina seu destino. O que vai determinar seu destino é aquela genética sendo submetida a um determinado ambiente. Então, o exemplo que eu gosto de dar é se você é um cara que é albino e resolve virar guarda salva-vidas, sei lá, acho que você vai ter câncer de pele. Mas se você é albino e trabalha de guarda noturno, bom, acho que você não vai ter câncer de pele. É a mesma genética, mas o ambiente é diferente. E o que a gente vê é que essa epigenética passa para o filho.
E uma das coisas que está sendo muito questionada é: será que a mãe, nesse ambiente tóxico que a gente vive, não está passando nada para o filho que estaria colaborando com o autismo? Nessa linha, eu lembro de um estudo australiano em que o que eles fizeram foi pegar sangue do cordão umbilical das crianças, eram 10 crianças, e medir compostos químicos. E no sangue do cordão umbilical dessas crianças, eles identificaram 210 ou 240 substâncias químicas que não eram para estar lá. Pequenas doses, mas pesticida, metal pesado, organoclorado, o que você quiser. Será que também não tem influência no nosso filho isso aí? Entendeu? Então, é difícil, eu não sei dizer, mas eu ficaria com medo. Pegando esse gancho aí, tem uma população de um país na Ásia que tem muitos mergulhadores e eles ficam um tempo muito grande debaixo da água, coisa de 15, 17 minutos, e aí por conta de questões de sangue e tudo mais, aumento de células, que eu não vou ficar explicando aqui porque é mais para o pessoal leigo, mas basicamente tem um aumento de células do sangue e aí você precisa destruir mais células porque você tem mais. E isso faz com que os mergulhadores, eles têm um aumento do tamanho do baço, que aí eles precisam destruir mais as células que foram produzidas em excesso para que o cara aguente ficar mergulhado. Daí beleza, o cara mergulha muito, o baço cresceu, normal. Só que descobriu-se que de um tempo para cá, na população dos filhos dos mergulhadores, que nunca mergulharam, o pessoal que trabalha lá na terra, no depósito de construção, que trabalha fazendo merenda na escola, ele também tem um baço maior. Por quê? Por causa da epigenética. Porque filho do mergulhador, não sei o quê, neto de mergulhador, bisneto de mergulhador, e aquele baço grande, a informação começou a ser transmitida. E daí a diferença. Mais uma vez, aquela questão da luva que a gente estava falando, do pessoal encostando os dedos. A partir do momento em que o impacto das coisas, das nossas atitudes começa a ser palpável, aí talvez seja a hora que o pessoal vai ficar mais propenso a mudar, porque se ninguém vem aqui e fala isso, né, ninguém pega para estudar, por exemplo, essa questão do aumento do baço, beleza, ninguém vai ficar elas por elas. Mas essa questão da epigenética é muito interessante mesmo, justamente por causa disso. Ela muda, ela aumenta a incidência de algumas coisas e ela passa de pai para filho, ela tem hereditariedade. E aí vai ter bomba aí que nós vamos descobrir que ainda... Acho que nós ainda estamos no começo da catástrofe, viu, cara? Porque eu acho que vai piorar. A gente já está vendo isso, a gente está vendo que a expectativa de vida está diminuindo, a gente vê que um dos negócios que mais cresce no Brasil é farmácia. Nossa, demais. A maioria das pessoas adultas trata já com 1 ou 2 remédios, e não era para ser assim. Né? As pessoas esquecem que na natureza você não fica vendo um peixe com artrite reumatoide. Exato. Você não vê uma andorinha, sei lá, que está voando baixo porque ela está com constipação intestinal, está muito pesada. Não tem baleia que fica espirrando com rinite. Então, isso aí são coisas que a gente acha normal, né? Mas simplesmente é o peixinho dourado fora do lugar. E olha, aí uma questão que é interessante lembrar é que assim... não, mas é que o homem morria mais cedo, ele não tinha isso. Não, a expectativa de vida era menor, não tem a menor dúvida, e tinha menos idosos, sim. Mas a expectativa de vida era menor porque a mortalidade infantil era maior. Você citou aí algumas pessoas da 20, mas, se não me engano, o Da Vinci morreu com 64 e o Michelangelo, que você citou, morreu com 88. E se a gente começar a ver todas essas pessoas, eu te dou 500 exemplos. Buda com 80, Moisés, teoricamente, com 120, se você acreditar, tá bom. Mas, assim, de qualquer forma, a gente era programado para ser saudável. E morria velhinho com algum trauma ou alguma infecção. É o que acontecia. Então, hoje a ideia... Comido por uma onça, né? Sim, não tenha dúvida. Comido por uma onça, picado por cobra, quebrou uma perna. Imagina alguém que quebra uma perna na natureza. Quer ver outra coisa interessante? Podia ir longe nisso, mas... Imagina um leão sem dente. Agora, não precisa ser leão, não. Imagina você sem dente, num lugar desse que não tem papinha, que não tem liquidificador, que não tem martelo para bater na carne, sei lá, ou carne maturada. Você está ferrado. E não existia dentista. Não dura 10 dias. Não existia dentista. Então, quando você vai ver os fósseis que eu falei, de 300 mil anos, 250 mil anos, a parte mais encontrada do esqueleto é o crânio, e do crânio são os dentes. E os dentes estão perfeitos. Não existia dente aberto igual o meu, não existia siso encavalado,
e não existia dentista e nem aparelho de dente. Hoje, quando a gente come um monte de porcaria, o dentista passa a ser mais importante, porque senão a gente fica com cárie. Mas e se a gente não comesse um monte de porcaria? E se a gente tivesse que mastigar coisa dura, será que a mandíbula não se modificaria e não caberia o siso? Você vê que começam a aparecer algumas coisas que são clássicas, nítidas, né? Rapaz, você faz uns questionamentos que fazem a gente pensar muito, né? É. Muito interessante mesmo. É uma pena que a gente está encaminhando já para o final. Tem um tema que eu gostaria de falar, que é sobre o livro que você escreveu, que é A Estratégia da Lagartixa, certo? Sobre o que é o livro? Conta pra gente. Esse livro eu queria mostrar com histórias reais, que eu fingi na época que não eram reais, mas todas eram reais, eu coletei de vários colegas, amigos médicos, mas eu queria mostrar como o médico não é diferente de outros seres humanos. O médico é um ser humano, ele fica cansado, ele erra, ele toma decisões equivocadas, ele tem que se basear numa ciência que não é exata para tentar arranjar os melhores resultados possíveis. E as pessoas, muitas vezes, acabam tendo uma impressão equivocada da gente, até mesmo porque para nós é muito bom para o nosso ego. Olha, o cara é médico, cirurgião, deve ter uma precisão incrível. Tá bom, mas pega um cirurgião, deixa um dia sem dormir de plantão, vê como é que fica a precisão dele, vê como é que fica a decisão de diagnósticos. Então a ideia era mostrar para o público que, olha, o médico ele falha, e não é que ele erra, ele falha, ele não dá para ser perfeito. E eu coloquei a estratégia da lagartixa porque se você for imaginar, como que a lagartixa faz para se proteger? Ela se mutila, né? Ela corta o próprio rabo, que não deve ser gostoso, e enquanto o predador ataca o rabo, ela foge. Só que enquanto que o médico fica se pondo num patamar de perfeição, a gente cria uma visão que não é humana, que vai dar decepção e que vai dar processo. Agora, quando eu tiro o rabo do médico e mostro, olha, nós somos falíveis. Olha só essa situação, como a medicina não tinha como distinguir esses dois diagnósticos, e o médico teve que escolher e, infelizmente, escolheu mal. A ideia era baixar essa expectativa dos pacientes, mostrando nossa humanidade. E aí, para isso, eu usei várias histórias reais do nosso dia a dia para poder ilustrar essa questão. Poxa, que interessante. O livro foi interessante mesmo. Eu lancei em 2008 e acabou as 4 edições que teve. Esgotou. Hoje, a última vez que eu fui ver no sebo, estava R$300. Que isso, cara? Custava R$29, mas é porque fica aquela história, acabou, não vende mais. Mas por que não vende mais? Só para poder comprar também, pelo amor de Deus. Todo mundo fica falando, você tem que editar de novo, fazer uma nova versão. Eu falo, caramba, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que atender paciente, pagar meus boletos. Muito legal. Depois da sua participação no Papo 20, você vai vender milhões dessas unidades. Então, vai ganhar dinheiro com o seu livro. Não, agora já é livro sendo revendido por terceiros em sebo, não ganho mais nada. Mas aí que você tem que lançar uma nova, porque para o pessoal comprar direto na livraria. Tem que fazer, poxa. É difícil a pessoa ter a ideia para escrever um livro, é difícil a pessoa botar a mão na massa para escrever o livro, e é mais difícil ainda, no final desse resultado, um livro ser bom. Porque eu tenho experiência que eu estou tentando escrever um livro agora, e como é difícil escrever. Dificílimo. Cara, depois que eu comecei e sentei para escrever um livro, não vou falar sobre o que será uma surpresa, o dia que ficar pronto, venderei milhões de cópias também. Mas, cara, você senta para escrever e você ser o tempo inteiro atraente na escrita ali é muito difícil. Eu comecei a dar muito mais moral para o pessoal que escreve. Porque não, foi difícil, demorou uns 2 anos lapidando, mas foi legal, porque eu consegui coletar algumas histórias legais e que mostram esse universo. Você fala, eu vou dar um exemplo, uma historinha breve, e até posso falar, porque essa história aconteceu com meu tio. Ele era chefe na época lá do pronto-socorro do HC, e você imagina que chegou um rapaz que tentou se masturbar com rolimã. Com rolimã? Sabe aquele rolamento de aço? Pois é. E o rolamento ficou preso. E aí o pênis começou a inchar e ninguém conseguia tirar o rolamento. Tá bom, então se coloca na posição do paciente, mas se coloca também na posição do médico. Qual o estudo prospectivo randomizado com 200 pacientes com rolimã entalado que vão servir para você guiar a tua conduta médica? Não existe. Não existe. E aí, naquela situação, foi complicado, porque ninguém conseguia ver o urologista, puncionou a glande para tentar esvaziar sangue, passaram xilocaína, espremeram, fizeram de tudo, não conseguiam. Eles estavam chamando já a equipe de microcirurgia do HC, que naquela época, quem fazia o grupo de mão
fazia, tinha um grupo da cabeça e pescoço que fazia da plástica, e eles ficaram brigando entre eles porque ninguém queria cortar o pênis, porque falaram, reimplantar eu reimplanto, mas não vou ser eu que cortei e depois não deu certo, vão falar que a culpa é minha. E quem resolveu esse problema, por sugestão do meu tio na época, foi o torneiro mecânico do HC. Caramba. Então, você imagina, se coloca na posição do paciente, você está angustiado, veio um médico, veio outro médico, veio outro médico, ninguém resolve o teu problema. Vou cortar. Não. Aí quem resolve o teu problema é o Tonhão da manutenção. E o Tonhão chegou lá com o seu avental azul e falou, ó, o negócio é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente coloca o seu rolimã numa prensa hidráulica. A prensa hidráulica ela vai apertando. Como o rolimã não deforma, ele quebra, aí vai soltar seu pênis. Aí o paciente ficou tranquilo, levaram ele até a prensa hidráulica. Na prensa, cara. Você imagina que tinha duas pessoas segurando o cara para ele não desmaiar, porque disse que meu tio falou que tinha um cara segurando ele para não desmaiar, porque o pênis dele estava na prensa. E outro segurando o cara que estava segurando para o cara que estava segurando também não desmaiar, entendeu? E aí quando a prensa espremeu, pá, quebrou o rolimã e saiu o rolimã. Então pronto, isso aí tem um relato de caso. Agora, se acontecer com o seu vizinho, você já sabe o que fazer. Olha. Agora, para o médico que está lá na emergência, qual é a situação? E aí, se ele tivesse cortado o pênis do indivíduo e não tivesse grudado, ia processar, vai para o médico, fez uma burrada. Então você vê que não é tão simples. Não é tão simples. E engraçado, cara, porque assim, para você, pelo menos na minha opinião, para você ser um médico, profissional de saúde de qualidade, você tem que ter muito ato de autocobrança e autoquestionamento. Eu, pelo menos, tenho isso muito forte. E na reumato, que é a área que eu sigo, existe uma questão muito artesanal ainda, de você juntar vários fatores, e aí no final você junta vários fatores, você chega a 3 possibilidades, aí você tem que definir aquilo, às vezes depende de alguma medicação, alguma coisa, e o que sempre me deixou mais assim é do tipo, poxa, até que ponto eu sou realmente bom para ter esse tanto de dúvida, cara? Né? Porque, poxa, é muito difícil. E experiências de ir em congresso e tudo mais, uma vez eu fui lá no Rio Grande do Sul, numa preceptoria de espondiloartrite, com os chefes, né, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, só os caras assim que davam aula em congresso internacional, não sei o quê. E em rodas de discussão com os alunos, eu percebi que as dúvidas que eles tinham eram exatamente as dúvidas que eu tinha. Exato. Então, assim, é difícil, cara, por causa disso mesmo que você falou, porque não é ciência exata, você fica e aí você está não brincando, não é uma boa palavra, mas mexendo com a vida do outro. A sua decisão vai ter um impacto muito grande. Botar o pênis do rapaz na prensa deve ser uma situação complicadíssima, mas obviamente as decisões de diagnóstico e tratamento na reumatologia que vão ter impactos em fertilidade, em queda de cabelo, ganho ou perda de peso, é uma situação que é difícil. E nem às vezes você propõe, dá o efeito adverso, mas a resolutividade não vem. E acredite, muitas vezes o médico sofre muito quando o que ele propõe não dá certo, porque a cobrança é muito grande. Fala, poxa, eu tinha quase certeza, eu tinha certeza que ia dar certo e não deu. E é complicado, eu imagino que você passa por isso. Uma pena gigantesca que nós temos um horário para cumprir. Eu vou te pedir para fazer uma apresentação breve sobre você, aí você pode fosforilar, sou um amante da vida, sou o que você quiser, que aí você não exceda muito além de 1 ou 2 minutinhos, para a gente poder fechar com chave de ouro esse episódio que foi fera. Não, tá bom, eu sou um cara normal, igual todo mundo, fiz medicina, sou pai de família, tenho 2 filhos e uma esposa, todos que adoro muito, tenho uma vida hoje que eu tento curtir, que é aquilo que a gente estava falando. Eu gosto muito do assunto longevidade saudável, o health span, que o americano fala, mas eu tenho assim, a impressão que todo mundo está preocupado lá com seus 70 anos, esquece seus 40, seus 50, seus 60, fica postergando a vida para depois. Então, eu tento ser um cara produtivo, me preocupo como você em ajudar ao máximo o paciente, às vezes a gente vive na corda bamba, mas, ao mesmo tempo, eu percebi há algum tempo que, para que eu possa ajudar ao máximo os outros, ser um bom pai de família, eu tenho que cuidar muito bem de mim. E isso eu comecei a fazer. Parece um pouco egoísmo, mas é aquele princípio da máscara do avião. Primeiro você põe em você. E aí, com você, com a máscara, você ajuda alguém do teu lado. Senão você desmaia por falta de oxigênio e todo mundo morre.
Então, de certa forma, eu sou um cara que me cuido muito, tento estudar muito a biologia humana, adoro estudar a ciência e tento, de alguma forma, dar o meu pagamento para a sociedade em forma não só do meu tratamento no consultório, como, hoje em dia, esse fenômeno da mídia social. E o que a gente está fazendo aqui nesse podcast, que, mais uma vez, eu agradeço pelo convite. Nós que agradecemos demais mesmo a sua presença aqui, um episódio assim, eu acho que histórico, na verdade, muito bom. Chamaremos mais vezes, porque dá para ver que tem conteúdo aí que daria para a gente conversar umas 6 horas, realmente estamos lisonjeados pela sua presença. Mais uma vez, se quiser acessar o Instagram do doutor, é @DarioBirolini, com I no final, Birolini. Também pode acessar aí o Instagram do Papo 20, é @Papo20, o Instagram da 20 Medical Offices, @20 Medical Offices, e o meu Instagram, Dr. Marcos Moreira, o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. Lembra você, para curtir, compartilhar com quem você gosta, porque, poxa, um papo desse aqui, se você não curtiu até agora, chegou a hora de você curtir. Por favor, senta o dedão no like aí e compartilha para esse vídeo sensacional chegar para mais pessoas. Como sempre, nós terminamos o nosso episódio com algumas frasezinhas de efeito, embora já houveram várias frases muito bem ditas aqui para muita reflexão, mas vamos terminar hoje com uma frase de Walter Bagehot, um jornalista e escritor britânico que viveu entre 1826 e 1977. Se você tiver de provar que merece o seu crédito, é porque certamente ele já desapareceu. É isso. Valeu. Muito obrigado a você que assistiu. Todas as quintas-feiras nós vamos liberar novos episódios. Este é o Papo 20. Quinta-feira que vem a gente se vê. Até mais.